Sejam todos bem-vindos. Está começando o programa Na Luz da Verdade. Hoje nós vamos falar do livro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Esse programa é um programa de estudo bíblico e onde nós vamos poder aprender juntos, cada vez mais estudando a palavra. Nós somos simplesmente cristãos e estamos aqui para aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós vamos crescendo e amadurecendo mais e mais, como diz o programa Na Luz da Verdade. Deixa eu apresentar aqui o nosso visitante, nosso participante de hoje, Medeiros Jacaúna. Isso. Seja bem-vindo, Medeiros, ao programa. Primeira vez, é isso? Isso, muito obrigado. Olá, você que está aí nos acompanhando. Deus abençoe suas vidas. Sim, é a primeira vez aqui no programa Na Luz da Verdade. Então vamos fazer o seguinte, enquanto o telespectador abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, vamos fazer uma pequena oração e eu convido Medeiros, por favor, a orar para que a gente aprenda mais e entenda mais o propósito de Deus. Muito bem, oremos. Pai eterno, Pai celestial, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre a vida de Cristo, sobre a vida de pessoas relacionadas à Tua Palavra, à Bíblia Sagrada, aquela que transforma, aquela que muda, aquela que orienta a vida daquele que quer seguir a Cristo, daquele que quer acreditar, que quer saber muito mais a Teu respeito. Que o Senhor abençoe esse programa, abençoe esta emissora, faça com que as Tuas bênçãos estejam nas vidas de cada um aqui, do operador a quem apresenta, da pessoa que reforma àquele que programa tudo. Que as Tuas bênçãos, Pai, estejam sobre as vidas dessas pessoas. E claro, também dos nossos assistentes, das pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo. Abençoa também, Pai, quaisquer que sejam as dificuldades, que o Senhor as oriente, as dê o melhor caminho. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu convido a você a abrir sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Medeiros, eu vou começar lendo aqui e depois a gente vai tentar explicar bem aos nossos telespectadores. E são 5 versículos que eu tenho observado e tem muita coisa para a gente aprender, não é isso? São muitas lições que nós temos só nesse trecho. Então vamos lá, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Medeiros, 5 versículos. Marta e Maria, e o que eu observo aqui é que Marta hospedou Jesus em sua casa. Uma boa lição para nós tirarmos, porque ela foi hospitaleira. E, ao invés dela fazer o que a irmã fez, a irmã que fez. Então, vamos tentar explicar aos nossos telespectadores que eu entendo que as 2 ações foram boas, só que precisamos priorizá-las. É isso mesmo? Exatamente. Vamos fazer um apurado, vamos fazer um panorama da história e inclusive dar outras referências. Esse trecho da Bíblia, aqui de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, que o nosso Jefferson leu, conta uma história a respeito de uma família. Nós não encontramos aqui Lázaro, mas
pelas leituras, por exemplo, em João capítulos 11 e 12, nós encontramos uma história que conta, que traz o Lázaro. Quer dizer, era uma família muito unida, muito consagrada. Exatamente, próximo de Jesus. Moravam em Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém. Jesus constantemente estava indo lá. Nós temos pelo menos 2 ou 3 relatos, dentro e fora da Bíblia, desse contato entre eles. E nesse contato que Jesus tinha com essas pessoas, sabendo que elas eram boas seguidoras, bons discípulos, e aí também tem uma outra lição importante, que às vezes as pessoas olham só os 12 como seguidores de Jesus. Não, na verdade havia muito mais pessoas seguindo. Ora mais citados os 12, ora mais um grupo menor, ora outros, como é o caso aqui de Marta e Maria, pessoas que hospedavam a Cristo e outras pessoas também, mas a Cristo principalmente sendo colocado aqui. Uma característica importante que qualquer pessoa cristã que professe uma fé em Cristo e seja um fiel cumpridor da palavra tem que ter é a hospitalidade. Isso aqui já era algo de tradição dentro da comunidade judaica e também hoje a gente precisa se inspirar nessa mesma questão para as nossas próprias vidas. No Velho Testamento nós temos exemplos disso. Ló, ele recebeu em sua casa anjos. Então realmente era uma cultura judaica que serve como exemplo para a gente. Muitas vezes estamos corridos, estamos numa dificuldade muito grande e às vezes a gente não quer abrigar pessoas, né, em nossos lares. Isso é importante se manter, porque o que é bom se copia, se continua, se melhora e não se para. Hebreus 13, por exemplo, ele fala sobre isso, versículos... Hebreus 13, né? Hebreus 13, versículos 1 e 2, que diz: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Exatamente. É a referência que você estava lembrando. Exatamente. Então, um grande exemplo aqui é que Marta e Maria, obviamente, né? Porque a gente também sabe que lá em João 11, as duas também participavam. Então é importante que a igreja, não só a igreja, independente de religião, né, que nós tenhamos esse afeto. O brasileiro ele é chamado de hospitaleiro, mas não está tão bom como antigamente, né? Quando eu era mais novo, tinha aquela hospitalidade, a gente queria se visitar, queria receber visita, e hoje parece que é culto, casa, culto, e isso é muito ruim, precisamos voltar a essa tradição. É preciso não só voltar a essa tradição ou essa prática que é saudável, mas também perceber o porquê que as pessoas andaram fazendo isso, porquê que elas passaram a fazer assim. O cristão não deve se moldar ao mundo. Romanos, por exemplo, fala no capítulo 12 que todo cristão, toda pessoa que serve a Cristo não deve se conformar com o que acontece no mundo. 12, 1, 2. Né? Exatamente. Até a palavra não vos amoldeis. Sabe o que é semelhante? É como alguém que vai ao dentista e faz um tratamento e coloca uma massinha para fechar. Exato. É o molde, é aquele padrão. Aquela forma, isso. Exatamente. Não é o ponto que a gente tem que seguir. É esse molde, essa colocação com o mundo. E renovando a mente a cada momento que nós passamos. Ô Medeiros, eu não sei se você pensa feito eu, e eu vou falar aqui, mas eu praticamente já não concordo. Talvez alguém diga, Jefferson, ou até, Medeiros, antigamente era diferente, mas o Deus de antigamente não é o mesmo de hoje? Sim, é o mesmo. E eu não estou dizendo para a pessoa hospedar quem não conhece. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando aqui de pessoas que se conhecem. Então, às vezes vem um irmão, nós somos de Recife, Pernambuco, Brasil, então, como o programa é para todo o mundo, né? Então nós somos de Recife, Pernambuco, Brasil. Mas às vezes vem alguém de fora, de São Paulo, Rio, Maceió, João Pessoa, e nós podemos, às vezes nós temos esta oportunidade, Deus dá um lar para a gente, para receber esses irmãos, essas pessoas, né? É claro, com um tempo determinado, com sabedoria, mas hospitalidade não é tradição não. Eu falei em tradição, mas hospitalidade, que eu saiba, é mandamento, é bíblico também. Né? Então nós precisamos praticar a hospitalidade sim. E se nós não estamos fazendo isso, tá bom nós revermos nossos conceitos, porque ser cristão não é só ir à igreja aos domingos, às quartas ou outros dias quaisquer. É preciso que pratiquemos. E eu estou vendo aqui que Marta e Maria, apesar que Marta convidou, mas a gente sabe que eram irmãs e Jesus era conhecido, tanto é que elas hospedaram que depois Maria correu
aos pés de Jesus. Mas vamos continuar. Você tem alguma coisa aí que queria acrescentar para esse versículo de hospitalidade? Então, Marta e Maria, nesse encontro, nesse momento, que Jesus está lá e Maria se põe aos pés dele, e justamente se colocar aos pés era uma prática do discípulo, o aluno, o aprendiz. Sinal de humilhação? Humilhação. Exato. E também de submissão àquele que está ensinando, de adequação à aprendizagem. E Maria, naquele momento, escolheu a melhor coisa. Se eu estou perto de Cristo, se ele está aqui, depois ele vai embora, né? Ele andou, ele foi embora, ele se encontrou com outros discípulos, ele foi fazer outras coisas. Então, nesse momento é preciso priorizar o contato com ele. Veja, Marta não errou em não fazer, em fazer uma certa atividade, mas o erro, o equívoco foi em estar fazendo a atividade naquele momento. Exato, até porque ela estava fazendo uma coisa boa. Sim. Acolheu, estava ajeitando, possivelmente, obviamente, para Jesus. Mas aquilo não era tão importante para aquele momento. Medeiros, será se nós podemos fazer essa analogia com congregação, com um culto? E às vezes a gente... Tudo bem que aqui está fora do contexto, né? O que eu estou falando, mas dá para entender também quando a gente tem o horário do culto, tem aquele momento de adoração e a gente às vezes prioriza outras coisas, parte financeira, até alguma outra conversa que não tenha nada a ver com Cristo? Pode ser também? Dá para combinar, dá para confrontar isso? Sim, é possível fazer essa aplicação quando você, né, fiel, vai à reunião da sua congregação, está lá com outros irmãos, ouvindo os cânticos ou acompanhando, cantando também, ou ouvindo uma mensagem, ou alguém dando um testemunho. É importante que naquele momento justamente façamos como Maria, né? Priorizemos esse contato. Então, celulares, sabe que são elementos que atrapalham bastante, silencioso, desligado ou sem contato, porque aquele momento é exatamente para aquilo. Ora, nós temos tantos momentos na vida para fazer tantas coisas que no momento que estamos cultuando, quer seja no domingo, em outros dias, é preciso priorizar tal qual Maria fez. E Jesus até corrige Marta, dizendo, olha, Marta, prioriza isso aqui, tá? E não essa atividade que não é o momento. Nós vamos a um rápido intervalo e quando voltarmos eu queria dar uma continuidade desse trabalho, nessa pergunta, nessa ênfase, porque muitas pessoas se levantam, bebem água, voltam, e aquele pequeno momento de adoração. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já. Antes, meus humanos resolviam tudo pelo telefone, mas agora acessam a minha net e rapidinho encontram uma solução. Pipoca! Não fui eu, foi um probleminha técnico da almofada. Na Minha Net, você pode reagendar ou cancelar visitas técnicas, além de consultar seu sinal. É simples, rápido e seguro. Probleminha técnico na grama. Bem, estamos de volta, o programa Na Luz da Verdade. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, nosso amigo, nosso parceiro, Medeiros Jacaúna. E nós estamos falando, você que porventura chegou agora, nós estamos falando de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, sobre Marta e Maria. E se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, manda um WhatsApp para a gente. Anote aí, é 81, o DDD, 988238191. Repetindo, 81 DDD, 988238191. Ou você pode mandar uma mensagem pelo Face, programa Na Luz da Verdade.
Medeiros, pode continuar, por favor. Você parou que muitas vezes as pessoas estão no culto, é aquele momento, se levantam, vão beber água, vão pegar outras coisas menos importantes. Pelo menos pode ser importante, mas não para aquele momento, é isso? Exatamente. A aplicação é simples. Não há nenhum mistério, nada tão complicado ou complexo para se entender. Ora, se eu estou ali para assistir ao culto, para prestar culto a Deus, para honrar o nome dele, às vezes é um aspecto que as pessoas não percebem, não pegam isso direito. Eu não vou para me entreter, eu vou para cultuar. Eu vou para edificar o próximo, meu irmão, minha irmã, ou até mesmo ajudar quem está visitando, e também vou prestar um culto a Deus. Eu vou adorá-lo, eu vou dar minha melhor voz, minhas melhores palavras, meus pensamentos em relação a ele. Eu vou orar, vou entrar em contato com ele. Então, esse é um momento tão prioritário que a gente deveria deixar qualquer coisa de lado. Claro, obviamente uma emergência pode acontecer, mas no normal, no comum que acontece, a gente precisa de verdade priorizar isso. Mostrando um aspecto de Maria e não de Marta. O de Marta a gente faz depois, no outro momento. Mas aquele momento é estar aos pés de Cristo, como Maria fez aqui nesse trecho. E eu tenho observado também que as pessoas às vezes estão no WhatsApp, sabe? Uma vez eu estava com a minha filha doente e o que aconteceu? Eu precisei levar o celular para o culto. Deixei no silencioso, mas, gente, mesmo no silencioso eu fui incomodado com as mensagens que chegavam pelo WhatsApp. Porque você bota no bolso, tá lá no silencioso, mas você fica sentindo. E eu, no momento da ceia, as mensagens chegando. Então, se você pode, deixe no carro, deixe na bolsa, deixe em algum outro canto. O momento de culto é um culto a Deus e nós precisamos dar o melhor. Então, é preciso que nós nos antenemos para isso. Porque é muito senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, passa na frente dos slides, passa na frente do quem está ministrando, qualquer que seja, uma ceia, uma oferta, um cântico, um aviso. Então, isso é muito ruim. E você pode chegar e dizer, ontem eu fui ao culto. E Deus pode não estar contabilizando que você estava lá, em matéria, mas não em espírito. Então, eu também, você também, nós precisamos ter cuidado. Porque eu estou vendo aqui que Marta fez uma coisa maravilhosa. Trouxe Jesus para dentro de casa. Será se você já trouxe Jesus para dentro de sua casa? Aqui é no literal. Eu e você no espiritual. Será se nós já abrimos nossos corações para Jesus realmente entrar e fazer essa transformação? É o que nós vamos falar agora, quando no versículo 39 tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, como você já falou, sinal de simplicidade, de humildade, de submissão. De discipulado. Né? Discipulado, de querer aprender o verdadeiro ensinamento do Mestre. Hoje nós temos aí no mundo religioso mais de 15 mil ensinamentos, né? Mais de 15 mil fés. Então é preciso que nós voltemos aos pés de Jesus, não no literal, mas aos pés dele, buscando aprender com ele, buscando vivenciar o que ele ensina, porque hoje tem muita gente aos pés de pastores, de padres, de reverendos. Esse programa não é para criticar nenhuma denominação, nenhuma fé, mas também o programa diz, meu Deus, na luz da verdade. É verdade, e por mais competente, e nós sabemos que sim, que muitos líderes religiosos sejam, e eu não estou duvidando das suas competências, mas tanto eles, quanto o fiel mais simples que frequenta um lugar, como aquele que está pregando ou ensinando, todos têm que estar aos pés de Cristo. Amém. Todos têm que estar seguindo a Ele. Esse é o preceito. Não é à toa que o cristianismo tem esse nome, porque reflete a pessoa de Jesus, porque mostra quem é Ele, o Filho de Deus, Cristo, aquele que nós consagramos e entendemos como nosso irmão. É verdade, e quando a gente fala que nós somos cristãos porque herdamos o nome de Jesus Cristo. Ele, por ser grande, os discípulos de Jesus foram chamados de Jesus, por cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Né? Então esse nome é um nome que devemos carregar. E eu fico muito triste hoje com essa divisão religiosa, com as pessoas dizendo eu sou evangélico, eu sou adventista, eu sou assembleísta, quando todos nós deveríamos falar, eu sou cristão, mas não só falar, seguir também. Atos, capítulo 1, versículo 26, de ser chamado pela primeira vez cristãos,
foi um reconhecimento. Quer dizer, as pessoas de fora, ao observarem o comportamento, a forma de ser, os ensinos, eles logo reconheceram a Cristo. Ou seja, a função, o padrão do discípulo é ser reconhecido como cristão e não impor o ser cristão. Exato, além de ser um nome bíblico, está lá também em Atos, tem duas vezes, né? Tem Atos 11, 26, tem lá em Atos 19, quando Paulo estava se defendendo, ele disse, por pouco tu me persuades a me tornar um cristão. Naquela situação que ele estava, depois ele recorreu para César, ele apelou para César. E também lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então um nome tão lindo, as pessoas ficam se dizendo, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando minha esposa se casou comigo, meu nome é Jefferson e meu sobrenome é Souza, Jefferson de Souza. E o dela era Ana Paula de Lima. Hoje ela se chama Ana Paula Lima de Souza. E isso era uma tradição no Brasil, e infelizmente está se perdendo isso, mas ela hoje carrega o nome do marido. E a minha filha Maria Luísa Lima de Souza, carregando da mãe e o meu. Então isso vai fortalecendo o laço familiar. Então, muito mais Jesus Cristo. A gente, ao invés de se identificar como eu sou cristão, as pessoas ficam colocando nomes que não são bíblicos. Ou mesmo atribuindo um pensamento que é mais, vamos dizer assim, marginal, mais lateral. E não o principal. Exato. Eu costumo pensar assim, quando você se referiu a dizer, ou a só encontrar 3 referências à expressão, ao nome cristão, e é verdade, elas estão lá, essas 3 referências, como você tem uma bijuteria e uma joia. Um objeto em maior quantidade, o seu valor é menor. Um objeto com menor quantidade, o valor é maior. Então, eu costumo pensar dessa maneira. O fato de haver apenas 3 vezes a referência à expressão, ao nome cristão, me parece algo de muita responsabilidade, mas, além disso, algo raro, de uma raridade. Não é de uma raridade impossível, mas é de uma prática superior, e não só qualquer uma do dia a dia. Nós vamos ter outros programas como esse, falando o que é ser verdadeiramente um cristão. Mas vamos dar continuidade aqui, Medeiros. No versículo 40, Marta, agitada, ocupada com muitos serviços, querendo que Jesus mandasse Maria ajudá-la, e aí Jesus dá uma resposta essencial para ela e para todos nós. Olha, tu te preocupas, está inquieta e te preocupas com muitas coisas. E aí ele diz, Jesus, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, isto não lhe será tirado, e esta não lhe será tirada. A gente hoje vive num mundo capitalista, num Brasil com problemas econômicos, políticos e estresse dia a dia. A gente pode cair nisso, não pode? Sim. Vamos aproveitar os próprios versículos para reparar no detalhe. No versículo 40, Jesus, falando, ou a história sendo contada, melhor dizendo, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, de novo, distraída em muitos. Desapercebida. Exatamente. Qual é a prioridade aqui? Eu vou estar fazendo uma porção de serviços ou vou estar prestando atenção ao que ele está falando? Interessante, a salvação na casa dela e ela preocupada com outras coisas. Exatamente. A gente sabe que esse mundo vai passar. E o contraste entre o versículo 40 dizer, em muitos serviços, e veja, no 42 Jesus diz, mas uma só é necessária. Muitos, um só. Muitos, um só. Veja o contraste entre os 2 versículos que mostram prioridade. O primeiro, uma confusão de atividades, todas válidas, todas importantes, mas não prioritárias. Exato. E interessante é que lá em João 11 é invertido, né? Lázaro está morto. Jesus vai ressuscitá-lo. Lá está a história, não só no capítulo 11, como no capítulo 12 de João. Jesus se aproxima de Betânia, vai até onde Lázaro está enterrado, está numa caverna, num lugar fechado. Imagino Maria tão aflita, tão angustiada, tão aperreada, e o que ela faz? Ela se afasta. Mas quem se aproxima de Jesus? Marta. A situação se inverte em João capítulo 11. Quem está aos pés de Cristo naquele momento é Marta, ela aprendeu. João narrou Marta perto de Jesus e Maria distante. Lucas, outra situação, claro, ali era sobre Lázaro, outra, aqui Maria perto e Marta longe. A pergunta é, hoje eu e você estamos perto de Jesus, perto de Jesus ou longe? Porque a gente sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, e nessa inquietude, nessa ansiedade, que
Marta se encontra aqui. Nós podemos estar vivendo isso nesse momento. Desemprego, situação financeira, problemas. Tem um problema com o irmão, a irmã se afasta, o irmão se afasta. Onde é que Jesus fica nisso? O que é que podemos falar sobre isso? Jesus, certa vez, orando em João, no Evangelho de João, pelos seus discípulos, ele disse que não os tirasse do mundo, apenas os guardasse do mal. Como isso é possível? Lá em João 17. Exatamente. Num dos trechos mais bonitos da Bíblia. A Bíblia tem centenas de trechos muito bonitos. Mas falando da vida de Cristo, no Evangelho de João, João era uma pessoa que escreveu o Evangelho voltado mais para os cristãos. Cada evangelista priorizou um grupo de pessoas. Então João espiritualiza ao máximo o trecho. E não é que ele é forçado, ele é verdadeiro. Ele está orando Jesus pelos discípulos, orando de certa forma por nós também, para que nós nos mantivéssemos fiéis. Ora, todos nós temos problemas, todos nós passamos dificuldades, todos nós estamos atarantados ou cheios de tanta atividade, distraídos, mas é preciso priorizar uma vez ou outra em certas situações da nossa vida, para que inclusive a própria vida percorra de uma forma mais fácil. Ora, se nós começamos o dia, e eu torço para que seja assim, dedicando um tempo a um pensamento a Deus, fazendo uma oração, pensando nas atividades que vão percorrer, eu tenho certeza que pode ser que elas não melhorem. Normalmente elas melhoram, mas pode ser que elas não melhorem. Mas com certeza a forma de você enxergar o seu cotidiano vai ser diferente. Pelo menos eu vejo que a pessoa vai melhorar, porque ela vai se aproximar mais de Deus, como nós falamos no programa anterior. Segundo Crônicas, versículo 7, capítulo 14, né? Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, sararei esta terra, o povo desta terra. Então nós precisamos entender que, às vezes, o cristão, ele quer estudar, isso é saudável, né? Isso é saudável, e você é professor, sabe disso. Isso mesmo. Ele quer fazer um curso, ele quer trabalhar, nada disso é ruim. Passa a ser ruim quando você se ocupa com essas muitas coisas, aí já não quer ir ao culto, já não vai nas quartas-feiras, durante a semana, não participa de nada porque está cansado e preocupado, porque quando você estuda você tem que fazer provas, fazer trabalhos, então você vai se desgastando e vai deixando a parte espiritual. Estude, trabalhe, mas nunca deixe de estudar a palavra de Deus, porque é o que importa. E esse Deus, ele nos dá o ar, nos dá a alimentação, nos dá a vida. Totalmente somos dependentes de Deus para tudo. Então, peça sabedoria a Deus. Vai para a faculdade? Peça sabedoria a Ele, que Ele dá liberalmente. Se você quer fazer um curso, peça sabedoria a Ele. Agora, busque sempre deixar o tempo para Deus. E para você também. E também para a família, porque quando você está se preocupando demais com as coisas, é porque realmente as coisas estão em desordem, estão desorganizadas. E Deus deu 24 horas para nós fazermos as coisas necessárias, adorá-lo, dormirmos, comermos e nos divertirmos. Às vezes a gente ultrapassa e sempre está deixando as coisas de Deus por último. Não é verdade? É verdade. E o versículo 42 desse trecho de Lucas 10 diz mais um pouco. Na verdade, há muitos tesouros importantes e assim, fabulosos nesse trecho. Do 42 ele diz: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Presta atenção novamente nesse trecho. Ela escolheu a boa parte. Se ela escolheu, vai haver aquilo. Veja, ela priorizou e Deus ouviu, Jesus atendeu, estava lá conversando com ela. Isso não é tirado. É por isso que é importante a gente salientar essa questão. Exato. Temos muitas atividades no dia a dia, com certeza, ninguém está discordando disso, mas se nós nos dedicarmos, certamente Jesus vai olhar, ele vai entender, ele vai perceber qual é a nossa dedicação a ele. Ele precisa de um pouquinho, obviamente a gente precisa fazer bastante, mas a gente precisa de um pouquinho naquele começo e um pouco depois, com o passar do dia. Isso não nos vai ser tirado. É uma promessa que ele fez não só para ela, mas para a gente também. Se nós nos dedicarmos a ele, nós não teremos nada a perder, só a ganhar. Que eu e você procuremos a boa parte e nos agarremos. O nosso programa vai ficando por aqui. Medeiros, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.